que está nos ajudando a fazer esta campanha. Ok. Eu não sei exatamente quantos aderiram à campanha, mas quero falar tanto para aqueles que estão fazendo esta campanha, como aqueles que, por algum motivo, não iniciaram ainda. Mas você pode fazer isso mesmo agora, em que nós estamos chegando na metade. Ontem cumprimos os primeiros 20 dias. Hoje é o 21º dia desta campanha de 40 dias. Pois bem, se você não iniciou, eu quero te animar para começar. Ainda que você esteja começando na metade, não tem problema. É melhor participar do segundo tempo do jogo do que não participar de jogo nenhum. Você entende essa linguagem? E aqueles que estão desde o início, eu quero te animar, te encorajar a ser perseverante, como há 2 semanas atrás o pastor Vanderlei ministrou aqui e exortou a igreja para permanecer em firmeza de coração e em perseverança. Não deixe que nada no seu dia a dia, nem no seu coração, te isole ou te afaste daquilo que o Senhor tem proposto para nós nesse tempo. Glória a Deus. Então, sem mais demora, eu quero fazer aqui um pequeno resumo do que nós vimos ao longo desta semana que terminou ontem, né? Nessa contagem dos dias da campanha. Então, começou segunda e terminou ontem, sábado. O que é que nós vimos nesse período, através das devocionais, e o que é que nos motivou a orar nesse período? Então, vamos fazer aqui um retrospecto, assim, mais rápido, né? A primeira coisa que nós vimos foi que Deus ama as cidades. Deus ama as cidades, não pela construção, pela estrutura, por aquilo que o homem faz. Deus ama as cidades por causa do povo que habita na cidade. Deus tem misericórdia e Deus quer abençoar o povo em cada cidade. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia, né? Nínive, Deus enviou o profeta para alertar aquela cidade de 120.000 almas, era a capital do império da Assíria, e ele enviou o seu profeta, o profeta Jonas, para dizer, se vocês não se arrependerem dos vossos pecados, todos vão perecer, até os animais. E deu uma ordenança para que eles se arrependessem, confessassem seus pecados. E a cidade atendeu a voz, a pregação de Jonas. Decretou 3 dias de jejum, sem comida e sem água, até para os animais. Confessaram seus pecados, se arrependeram e decidiram converter-se ao caminho do Senhor, a uma vida de justiça, né? Longe da corrupção, etc., etc., da perversidade, e Deus sustou o seu juízo. Isso mostra que Deus é juiz sobre a terra, sobre cada cidade, sobre cada nação. Já Sodoma e Gomorra, ele não teve outra alternativa a não ser salvar os poucos justos que havia ali e condenar a cidade, condenando junto com a cidade, evidentemente, todas as almas que ali viviam, né? Então, só para lembrar, muito bem, para mostrar que Deus ama as cidades, nós vimos aí um texto de Atos, capítulo 18, versículo 9 a 10, onde Deus fala para Paulo, numa visão à noite. Paulo estava ali para pregar o Evangelho em Corinto, uma cidade muito importante, não apenas da Grécia, mas do Império Romano, e Deus disse para Paulo, olha, não temas, fale com toda a ousadia, não importa se você vai ter uma oposição,
eu estou com você e nada vai te acontecer, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Então, Deus tinha ali muitas vidas para ser salvas, e eles precisavam ouvir a palavra, para crer na palavra, e crendo na palavra, seriam alcançados pelo poder da salvação de Deus, porque está escrito que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho precisava ser pregado, não tinha outro jeito. Deus falou, eu tenho muito povo nessa cidade. Aleluia. Deus sabe aqueles que vão ouvir e rejeitar, e aqueles que vão ouvir e aceitar. Será que Deus tem muito povo aqui em São Caetano do Sul? Para ouvir a palavra e crer em Jesus? Ah, pastor, mas aqui em São Caetano tem muitas igrejas, tem mais de 100 igrejas. É verdade. Sem contar as demais, né? Estou falando só das evangélicas, né? Cristãs evangélicas. Pois é. A cidade tem 160 mil habitantes. Quantos são genuinamente cristãos? Batizados nas águas e batizados no Espírito Santo? Talvez você não saiba. Eu também não. Mas certamente não é a população toda, não é a cidade toda. Então tem gente que precisa ouvir a palavra para ter a oportunidade de ser salvo. Amém? Deus tem muito povo, não só aqui em São Caetano do Sul, mas em todo o grande ABC. É só olhar para como as cidades, o povo vive nas cidades, e que tipo de vida eles refletem, né? E você vai entender, como eu também, de que Deus tem muita gente para ser alcançada aqui. Mas vamos em frente. Outra coisa que nós vimos é que há uma necessidade de buscar um avivamento para a cidade, né? Ou seja, a vida de Deus sendo manifestada, refletida na cidade, alcançando as pessoas. Nós vimos lá, nessa semana, o texto de Atos capítulo 5, versículo 28, onde os sacerdotes lá de Jerusalém prenderam vários apóstolos, né? E depois vieram para julgá-los. E disseram para eles, olha, nós estamos cheios de vocês, não aguentamos mais vocês, porque vocês encheram esta cidade da doutrina que vocês estão pregando. Aquilo para os sacerdotes e para algumas autoridades ali, era algo muito ruim, mas era um testemunho positivo de que os apóstolos e os crentes que se converteram a Jesus estavam fazendo a obra que Jesus mandou fazer. Eles deram testemunho, vocês encheram esta cidade da doutrina deste Nazareno, e nós não queremos isso. Que coisa maravilhosa, né? Tem Atos capítulo 8, versículo 4 a 8, que também fala que Felipe, o diácono, resolveu ir pregar o evangelho lá na cidade de Samaria. E ele foi e começou a falar de Cristo. Eu não vou ler o texto aqui para adiantar um pouco o expediente, mas lá diz que ele começou a pregar a Cristo para aqueles povo de Samaria. Samaria sempre foi a capital do norte, capital das 10 tribos de Israel. Um lugar muito afetado, né? Pela cultura das nações, né? Onde as pessoas transgrediram demais a lei do Senhor. Então, e o judeu não podia ver o samaritano nem de perto. E os discípulos de Jesus foram lá com toda a ousadia e amor no Espírito pregar o Evangelho. Diz que Felipe pregou o Evangelho e a palavra era ouvida com muita atenção. E ele também fazia milagres. Curava os coxos, os paralíticos, libertava os endemoniados que estavam possessos. E no final do versículo 8 diz que toda a cidade se alegrou com o Evangelho
e com a obra que Deus estava fazendo através de Felipe. Aleluia! Isso chama-se avivamento na cidade. Glória a Deus. Outro ponto importante que vimos ao longo dessa semana é que há um combate espiritual, né? No seio de toda a família, no coração de toda pessoa e no seio da cidade. Há um combate entre o império das trevas e o reino da luz, o reino do Senhor Jesus. Nós vimos vários textos nesse sentido. Eu vou trazer à luz um texto que eu acho muito importante, que estava lá, além de Mateus 16, 18, quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até as portas do inferno, ou seja, até o governo do inferno não vai prevalecer contra o governo da igreja. Eu não tenho tempo para explicar isso, mas no outro momento a gente vai falar. Mas Paulo, em Atos capítulo 26, e ele ele estava dando testemunho, né? A respeito da sua vida, né? Ele foi preso, então ele falou algumas coisas aqui que chamam a atenção. No meio da palavra dele, do testemunho, da defesa dele, ele conta como ele foi alcançado por Jesus. E ele cita aqui as palavras de Jesus para ele, né? Registrado lá em Atos 9, né? Então ele diz assim, Jesus falando: eu vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que estão sendo santificados pela fé em mim. Então, esse texto mostra que há um embate, é tirar das trevas para a luz, é tirar debaixo da potestade, do governo, do domínio de Satanás, para estar debaixo do senhorio de Cristo, do governo de Deus, né? Então, isto é um combate espiritual, é uma luta espiritual. Não é algo tão simples e tão fácil. Requer batalha. E é isso que nós vimos. Então, o outro ponto, além da batalha espiritual, ele fala sobre o combate, né? Fala sobre a unidade espiritual, da importância que nós devemos dar a sermos unidos com o Senhor Jesus e unidos uns com os outros. Porque Jesus, na sua obra, ele estabeleceu essa unidade. Ele se deu e ele pregou a palavra para que nós, aceitando a palavra e aceitando o senhorio de Cristo, fôssemos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. E Ele orou, não apenas pelos seus discípulos, mas também orou, está lá registrado em João 17, orou por aqueles que iriam crer nele posteriormente. Isso nos inclui, né? Para que nós fôssemos unidos a Ele, Ele em nós, nós nele e o Pai em Jesus. E se o Pai está em Jesus e nós estamos em Jesus, nós estamos no Pai. E assim nós somos um com Ele e com o Pai. Viver a realidade desta unidade é extremamente importante. A Bíblia fala da unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Quando há paz entre nós, há harmonia, nós estamos vivendo na unidade do Espírito. Mas aquele que creu em Jesus e se batizou e faz parte do corpo e vive a vida do corpo, está unido a Cristo, o cabeça. Então está unido ao Pai também. Então, viver essa realidade, preservar essa realidade, ajudar a fazer com que essa realidade cresça, é o nosso trabalho. Então, unidade espiritual é muito importante e todos nós temos responsabilidade para manter esta unidade, ok? A outra coisa que vimos
de muito importante nessa semana é que a igreja é um agente de transformação, um transformador da cidade. A igreja é o elemento que Deus usa aqui na terra para transformar as cidades. Nós vimos lá Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, onde Jesus enfatiza, ele disse assim: vós sois a luz do mundo. E ele salientou que a luz não pode estar debaixo de uma cama, ou debaixo de uma mesa, um lugar escondido. Ela tem que estar num lugar alto, para iluminar todos aqueles que frequentam aquele ambiente, não é? Ele diz, não pode se esconder numa cidade edificada sobre um monte. Uma cidade edificada sobre um monte, ela é vista de muito longe, por muitas pessoas. Assim a igreja é uma cidade edificada sobre um monte, né? O monte da casa do Senhor, como é a expressão usada para falar do templo, né, de Jerusalém. Então, ele diz, vós sois luz do mundo. Também diz, vós sois o sal da terra. O sal é aquele que dá sabor, é aquele que preserva, né, e guarda da corrupção os alimentos, que sustenta, que mantém. Então, é um elemento muito importante. Então, Jesus disse, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Mas ele diz também, em Apocalipse 19, que nós somos os atos de justiça de Deus. Que a igreja vive a vida de Cristo como os atos de justiça de Deus. Ela é vestida de linho fino, e o linho fino representa os atos de justiça. Lá em Mateus 5, ele diz que o mundo precisa ver as boas obras que nós fazemos, né? Os nossos atos de justiça. Então, é desta forma, sendo luz, sendo sal e praticando boas obras, que nós influenciamos a cidade, as famílias, com o poder transformador de Cristo. E por último, eu quero relembrar aqui da importância da intercessão pela cidade, pelo lugar onde nós moramos. Começando pela família que nós temos, pela vizinhança que nós temos onde moramos, né? Pelo bairro e pela própria cidade onde moramos, vivemos, trabalhamos e assim por diante, né? Então, há uma importância muito grande. E ele ressalta ali naquele devocional de ontem, né, sábado, que existe uma diferença entre intercessão e oração. A oração é a nossa relação, é a nossa comunicação com Deus de diversas formas. Mas a intercessão é um aspecto diferenciado na nossa oração. Porque pela intercessão nós colocamos diante de Deus causas e pessoas além de nós, ou da nossa própria família, né? Que é justo e é necessário lutar diante de Deus para que o Senhor intervenha, ou por causas, ou por pessoas, né? Então, intercessão é um aspecto muito, muito importante, e nós devemos aprender a interceder, né? Como um aspecto diferenciado dentro da nossa oração, a nossa comunhão com Deus, a interceder pelas pessoas, especialmente por aqueles que não conhecem a Deus nem a palavra, né? Estão longe do Senhor. Aleluia. Glória a Deus por isso. Nós vamos falar mais sobre isso daqui para frente, né? Sobre esse aspecto e outras questões. Eu quero então concluir este pequeno resumo sobre aquilo que nós vimos e oramos nesta semana, né? Colocando aqui 3 afirmações, fazendo uma conclusão na minha palavra aqui, né? Que estou apenas relembrando você, né? Daquilo que nós vimos. A primeira coisa que eu quero colocar é que Deus está nos despertando para uma realidade espiritual na qual a igreja é o elemento principal. Deus está nos despertando
para uma realidade espiritual no mundo, na cidade, ao nosso redor, na qual a igreja é a atriz principal, é o elemento principal para agir no meio dessa realidade. Não sei o quanto você crê nisso ou não, mas Deus está dizendo isso, Ele diz isso na sua palavra, e Ele crê nessa verdade. Ele usa a igreja como elemento principal para mudar a realidade da sua vida, da minha vida, da nossa família e da cidade onde nós moramos. Talvez você possa dizer, isso pode ser verdade, isso pode ser um princípio forte, mas eu tenho visto muito pouco disso. Pois é, talvez você pense isso ou fale isso, e eu talvez vou ter que concordar com você, que nós temos visto muito pouco dessa realidade transformada, né? Através da igreja. Temos visto outras coisas, e às vezes coisas que são testemunhos, e não testemunhos de poder, né? Mas Deus está esperando pela sua igreja. Deus está agindo no meio da sua igreja para mudar esta realidade. A responsabilidade é da igreja do Senhor Jesus. Ele não vai levantar outro povo, Ele não vai mudar o seu plano, porque a igreja, ou parte da igreja, é ou acomodada, ou negligente, ou desapercebida, ou ignorante quanto à vontade do Senhor. Ele não vai mudar. Ele vai continuar agindo e atraindo e despertando e avivando a igreja para que ela cumpra o seu papel neste tempo, diante desta geração e para a geração que está surgindo, porque essa é a missão da igreja. Aleluia. Outro ponto importante na minha conclusão é que a igreja precisa estar preparada e equipada na fé, no amor e no poder do Espírito Santo para fazer isso. Talvez essa seja uma razão pelo qual a gente não esteja vendo a igreja fazendo esta obra como Deus quer. Em cada cidade, em cada região, em cada nação. Talvez esteja faltando para nós nos preparar e nos equipar em fé, em amor e no poder do Espírito Santo. Porque só com fé, amor e no poder é que a gente vai. Sem isso, não dá. Sem isso, você pode começar, mas pode dar para trás, pode renunciar, pode não ir até o fim. Ou seja, Deus nos chama para um caminho e uma obra, mas Ele mesmo é quem nos capacita, quem nos dá o equipamento necessário, os recursos espirituais necessários para fazer aquilo que Ele nos ordena a fazer. Por isso a importância da fé, do amor e do poder do Espírito. Há outros recursos, eu não estou citando aqui, mas esses são os principais. Sem fé, sem amor pelas vidas, pelos incrédulos, e sem o poder do Espírito Santo, a obra não acontece. A obra não acontece. Então é isso que nós temos que buscar. E é isso que nós temos que permitir que o Espírito Santo nos desperte e nos ajude nessa preparação, para que a gente possa estar equipado na fé, no amor e no poder do Senhor. E por último, eu quero encerrar aqui a minha conclusão, dizendo que nós temos ainda metade da campanha para cumprir. Então, vamos nos animar, porque o Senhor nos chama a cumprir este propósito. Ele está conosco e Ele nos chama a ir até o fim. Deus tem, através do seu Espírito e da sua palavra, coisas para falar ao nosso coração.
instruir-nos acerca de coisas que Ele quer nos instruir, mostrar coisas que são importantes para nós, mas nós precisamos voltar-nos para Ele, dar atenção a Ele, voltar o nosso coração no dia a dia. Então, quando nós nos voltamos para Ele, somos atraídos para a presença dEle. Quando Ele vê que a nossa atenção está voltada para Ele, então Ele se dispõe a falar, se dispõe a mostrar, se dispõe a instruir, se dispõe a fazer aquilo que é necessário na vida de cada um de nós, para que estejamos preparados e equipados para seguir em frente naquilo que Deus está ansioso por fazer, não apenas na igreja, mas através da igreja do Senhor. Aleluia. Seja nesta congregação, ou seja em todas as demais congregações que compõem a Igreja de Cristo na cidade de São Caetano do Sul, e assim também nos municípios, no grande ABC, que são 7 municípios, esta obra está em curso. Deus está fazendo a mesma coisa, acredite, queridos, acredite, Deus está movendo. Então, todo aquele e toda aquela que é do Senhor, e que se ouve a sua voz e se volta para Ele, Deus está chegando perto, Deus está movendo. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 84, ou 81, agora não tenho muita certeza, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações, como no dia da provação. Deus está fazendo soar a sua palavra, seu Espírito está fluindo, chamando, atraindo, despertando. Então, se você está fazendo esta campanha, continue, fique firme, Deus está com você, Ele quer que você vá até o fim. Se vocês têm começado e parou, ou tem pulado alguns dias, não tem conseguido seguir direitinho todos os dias, fala: Senhor, me arrependo, eu quero continuar, eu quero avançar. Siga em frente, coloque-se diante do Senhor, fala: eu tenho falhado, Senhor, mas eu quero corrigir, daqui para frente eu quero ir até o fim. Me dá graça, me dá força, me ajude no meu dia a dia, a separar tempo para ler a devocional, meditar e orar. Não é uma obra tão grande, é alguma coisa que você sabe fazer, você já tem feito tantas vezes, por tantos anos, não é nada novo. E se você ainda não começou e acha que não ia dar e não fez até hoje, eu estou te chamando, em nome de Jesus. Começa hoje é um domingo, separa tempo, está lá no WhatsApp da igreja, está lá a meditação para você, está lá as sugestões de oração. Começa hoje, fala: Senhor, me ajude, eu quero caminhar todos os dias daqui para frente. Amanhã é feriado, terça é feriado, olha que bênção, 2 dias que provavelmente você não vai trabalhar, você vai ter uma outra rotina. Então aproveita isso e começa a dar um embalo, começa a acelerar os motores espirituais da sua vida, para seguir em frente, e vamos juntos até o dia 1º de março. Parece que às vezes demora a passar, mas quando você perceber, já chegamos lá. É muito importante. Deus está chamando a tua atenção, porque Ele quer tratar com você. Deus quer falar com você que está perto e que está longe, com você que mora nessa cidade de São Caetano, que você que nos acompanha, mas não mora aqui em São Caetano, mora em outra parte do Brasil, ou que mora no exterior e está nos acompanhando. Eu sei que tem, não é? Não vou citar ninguém aqui. Então você que está nos acompanhando, segue em frente. Deus quer falar com você, Deus quer tratar com a tua família, Deus quer operar uma graça maior, Deus quer levar você a um patamar mais elevado, Deus quer trazer uma liberdade espiritual maior, onde você pode fluir no Espírito, com graça, com força, com poder. Aleluia! Deus tem uma obra maior. Você vai refugar isso? Não acredito. Não acredito. Porque custa tão pouco. É separar
custa pouco no tempo de separação que você dá para ler, para meditar, para orar, mas custa muito. Esse é o ponto. Custa muito entregar o coração para Jesus. Custa. Custa porque a carne nos barra, o mundo nos atrai, o diabo lança setas e enganos, né? E outras coisas mais para nos desviar. Então, quando você separa o tempo, é porque o coração já está no Senhor. Se você não colocar o coração no Senhor, você não separa tempo, você não se rende, você não se arrepende, você não se converte. A chave está, volte-se para o Senhor. Entrega, rende o coração no Senhor. Aí sim, Ele vai falar contigo. Ele vai fazer a obra. E olha, quando Jesus opera, ninguém muda. O que Jesus faz na tua vida, ninguém pode desfazer. O que o Espírito Santo estabelece na tua vida, nenhum outro espírito pode mudar. Se você crê, faça isso. Faça isso. Deus ama você, Deus me ama, e nós estamos aqui vivos. Nós vencemos um monte de paradas na nossa vida. Nós vencemos o tempo da Covid. 2 anos em que a terra foi abalada. Nós continuamos aqui. E se nós estamos aqui, Deus tem uma obra para a sua igreja. E Deus tem um plano e um propósito para a tua vida e para a tua família. Entra no plano de Deus. Se apresenta diante do Senhor. Aleluia. Corre. Não perde tempo não. Porque o mundo não está para brincadeira. O diabo não está brincando com esta geração. Nem com os pais, nem com os filhos. Ele está vindo com todas as armas e com toda a força que ele tem. Abre os olhos para ver isso. Abre os olhos. Não é o que Paulo falou no testemunho dele lá, né? Em que o Senhor falou, eu te escolhi, agora estou te fisgando aqui, né? Para te livrar dos judeus e dos gentios. Para que você vá e tire as pessoas das trevas para a luz. Elas estão fechadas. Leve a luz, tire das trevas para a luz. Tira do engano do pecado para a verdade de Deus. Tirar debaixo da potestade, do governo maligno, do engano escravizador do maligno, para a liberdade dos filhos de Deus em Cristo Jesus. Para receber herança, para receber remissão de pecados, para ser liberto do pecado. Quem é escravo do pecado é escravo e acabou, o resto é o de menos. Uma pessoa pode até se vangloriar, eu não tenho vícios, eu sou senhor da minha vida, eu dirijo bem o meu tempo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho sabedoria, eu sou bem sucedido aqui, ali, acolá. Mas não se dá conta para ver que é escravo do pecado. E Jesus quer fazer uma obra maior na igreja, para que a igreja tenha o poder do testemunho para dar às pessoas, às famílias, à cidade e aonde Jesus enviar. Ela carrega o testemunho, porque o testemunho é Deus quem traz, é Deus quem constrói. Ou você acha que não? O testemunho é aquilo que nós carregamos como a experiência real, uma realidade real, né? Uma realidade da nossa relação e da obra de Deus em nós. Eu vou encerrar com esta palavra. Quando o povo de Israel, aquela geração, entrou na terra prometida, ela entrou com um testemunho já. E ela entrou para herdar um testemunho. Por quê? Porque ela ia ver o que Deus iria fazer
e que eles nunca tinham visto na vida. E aquela geração que estava lá, os que nasceram no deserto nem viram o que Deus fez no Egito. E os que saíram do Egito com 20 anos, ou abaixo de 20 anos, ainda estavam lá vivos. Eles viram o que Deus fez no Egito, mas eles iam ver uma coisa maior, muito maior, que Deus ia fazer agora na terra de Canaã. Ele ia arrancar as 10 nações que estavam lá, ia colocar Israel no poder, numa glória nunca revelada antes. Então, o povo, ao chegar ali, já estava carregando um testemunho do Deus que libertou do Egito, do Deus que preservou na passagem pelo deserto, do Deus que deu a eles vitória para os povos que estavam no lado leste do Jordão, naquela região onde hoje é a Jordânia. Quando Moisés estava vivo, 2 nações ali, sucumbiram na liderança de Moisés e Josué. Mas depois Moisés faleceu, foi recolhido, e agora eles tinham que conquistar o resto do país. E você talvez não lembre, mas se você ler Josué capítulo 2, você vai ver ali o testemunho de Raabe, aquela prostituta que morava ali em Jericó. Uma casa dela ficava em cima do muro de Jericó. E ela disse para os 2 espias que Josué mandou na terra, ela disse: nós temos ouvido acerca do que Deus fez ao povo de Israel lá no Egito, e agora o que fez a esses povos vizinhos aqui nossos, nesta terra. Então, o testemunho do poder de Deus já tinha chegado ali. Mas eles não tinham visto ainda o que Deus ia fazer, que era muito maior. Então, o povo de Deus, não importa aonde, se é povo de Deus, e se está no lugar certo, pela vontade de Deus, ele carrega um testemunho. E esse testemunho é que impacta o lugar, as pessoas. A palavra de Deus na boca dos servos também impacta. O poder do Espírito Santo agindo através dos atos dos crentes, dos discípulos de Jesus, também impacta, porque tem cura, tem milagres, tem sinais, tem obras maravilhosas. Tudo isso é impacto através de testemunho. E o que Deus quer fazer nesses dias é gerar um grande testemunho na sua igreja, para impactar a sociedade onde nós vivemos, as famílias, e aí para frente. Quantos estão prontos para continuar até o fim aqui? Então vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos por esta manhã, por esse 21º dia de campanha que o Senhor tem nos dado. Estamos firmes porque o Senhor tem nos dado firmeza. Estamos comprometidos porque o Senhor nos chamou a este compromisso. Muito obrigado, ó Pai, pela sua graça, pela sua bondade, pela força que o Senhor tem nos dado. Nós oramos, ó Deus, para que esta força, este ânimo, este encorajamento que vem do Espírito Santo permaneça e cresça no coração desta igreja, daqueles que aqui estão hoje, daqueles que não estão aqui, mas pertencem a esta igreja. Desperta, anima, fortalece e leva cada um dos teus filhos e das tuas filhas até o final dessa trajetória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a tua palavra, instrui, dá visão, dá sonhos, dá revelação ao teu povo, Senhor, para compreender a tua vontade e para se alinhar ao mover do teu Espírito, não apenas neste tempo de campanha, mas naquilo que o Senhor já tem preparado ao longo deste ano e dos próximos anos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E todos que creem digam amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.